Oi, gente! Meu nome é Eduarda Saab e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Cortiço. O Cortiço é um romance naturalista escrito e publicado por Heloísa Azevedo em 1890. A obra retrata a realidade dos cortiços cariocas do século XIX, onde brasileiros viviam em péssimas condições e portugueses gananciosos chegavam no Brasil com o intuito de enriquecer. A história começa com João Romão, um taverneiro português do bairro de Botafogo. Ao lado da taverna havia uma quitanda, onde trabalhava sua amiga Bertoleza, escrava de um senhor cego. Após a morte de seu marido, a mulher desabafou com João Romão e confiou nele para guardar as finanças que estava juntando para comprar sua liberdade. Os dois decidiram morar juntos e logo depois de João Romão forjar a carta de liberdade de Bertoleza, eles construíram algumas casinhas para alugar. E foi assim que nasceu o Cortiço. No desenrolar da história, conhecemos personagens como Miranda, um homem rico de negócios que vivia discutindo com João Romão por um pedaço de terra. Também havia Jerônimo, o português que estava na pedreira e que se apaixonou pela brasileira Rita Baiana. O cortiço estava crescendo muito e a taverna fazia muito sucesso, mas o taverneiro desejava o poder social que a Miranda possuía. Num dia comum do cortiço, se inicia uma briga entre Jerônimo e Firmo, maridos de Rita Baiana. Os dois brigavam pelo amor da mulher, pois Jerônimo estava apaixonado por ela, e seu marido descobriu sobre o romance deles. Os moradores do cortiço, entretidos com a briga, nem perceberam que uma das casas estava pegando fogo. E agora, para vocês descobrirem no final da história, se o cortiço inteiro pega fogo, se alguém morre ou acaba indo preso, e também o destino dos personagens, vocês vão ter que ler o livro. Eu recomendo o livro, porque, apesar dos personagens serem fictícios, a história retrata muito bem a realidade da sociedade brasileira do século XIX, mostrando como era a vida no nosso país naquela época. E além disso, a história nos mostra como o ser humano é produto do meio, pois o ambiente influencia nas ações e nos valores do indivíduo, já que no caso do cortiço, pelos personagens estarem em um ambiente pobre onde eram explorados e viviam em péssimas condições, eles acabavam cometendo crimes, traindo, roubando e até mesmo matando. Eu acho que é uma leitura que vale a pena, porque agrega conhecimento sobre o passado sociocultural do nosso país. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e que vocês leiam o livro. Meu nome é Vitória Cancian Pinheiro e vou falar um pouco sobre o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. O livro trata da história de garotos de rua, chamados Capitães de Areia, que vivem na Bahia e roubam para sobreviver. Todos dormem em um trapiche na praia e juntos fazem planos para roubos e para a vida. Ele aborda as consequências do abandono de menores e mostra suas condições de vida. O livro é dividido em 3 partes. A narrativa começa com cartas à redação do jornal sobre as crianças que vivem do furto. O primeiro capítulo foca nas histórias e no modo de vida dos integrantes do grupo. Entre eles estão Pedro Bala, líder do bando e filho de um grevista que foi assassinado por policiais, o professor, um menino inteligente com talento artístico, Gato, um garoto malandro e vaidoso, o Sem Pernas, que tem muitos conflitos internos e foi preso e torturado por policiais bêbados, João Grande, amável e cuidadoso com os mais novos, Pirulito, que é muito religioso, influenciado por José Pedro, um padre de origem humilde que tem como missão ajudar crianças abandonadas na cidade, como os Capitães de Areia. Volta Seca, um admirador do cangaceiro Lampião, e Dora, a única menina do grupo, que se juntou a eles depois de ficar órfã. No segundo capítulo, eles enfrentam problemas quando alguns meninos são pegos em um assalto ou quando a doença lastrim passa a assustar moradores da cidade. E o terceiro capítulo mostra o rumo que os garotos seguiriam. Recomendo a leitura do livro, que na minha opinião é muito bom. É analisado de uma perspectiva social e trata de um assunto importante. Apesar de ter sido escrito há muito tempo, continua sendo atual. Eu sou a Júlia Seminotti Tamioso e nesse podcast eu vou fazer uma resenha crítica sobre o livro O Cortiço.
O livro O Cortiço, escrito por Aloysio Azevedo e publicado pela editora Objetivo em 1995, apesar de que o conto foi originalmente publicado em 1890 pelo Aloysio, é considerado um dos clássicos da literatura brasileira. Nesta obra é contada a história de João Romão e do Cortiço de São Romão, que se passa no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. João Romão era um português que foi ao Brasil para enriquecer. Ele possuía um desejo tão grande de lucrar que trabalhava muito e vivia cheio de privações. Com o passar do tempo, ele virou amigo e amante de Bertoleza, que era escrava de um senhor cego. João a enganou com uma carta de alforria falsificada, dizendo para a escrava que essa estava livre. E o seu senhor, acreditando que Bertoleza havia fugido, não foi procurá-la. O português comprou um grande terreno e iniciou seu projeto, o Cortiço de São Romão. Perto dessa construção, Miranda, um negociante português, comprou um sobrado para viver lá com a família. E após ver o lucro que João Romão recebia do seu cortiço, Miranda passou a invejar a sua liberdade e o modo como o outro estava enriquecendo, visto que esse só era rico por causa do dote do seu casamento, que era infeliz e só trouxera para ele ódio e humilhação. Apesar de este ser o conflito principal da trama, a maior parte do livro é sobre o dia a dia agitado no cortiço e como seus habitantes lidam com essa rotina. Uma das qualidades da obra é que esta aborda diversos temas, como a relação de portugueses e brasileiros, briga entre cortiços diferentes, gravidez indesejada, coletividade, traição, incêndios e ganância. Cada personagem tem personalidades e histórias muito bem desenvolvidas e únicas. Essa característica estimula a leitura e faz com que o livro não fique entediante. Outra qualidade é a ótima representação visual do autor, tornando possível imaginar muito bem e com detalhes o cenário da trama, nos dando a impressão de estar assistindo um filme. Eu recomendo o livro, pois além de ser um grande clássico, é muito importante para entender como funcionava a sociedade e a vida no século XIX. A música é Rita Baiana, do Zezé Mota. Meu nome é Sara Busanello e o livro é O Guarani, do autor José de Alencar. Esse livro trata sobre Dom Antônio de Maris. Ele morava em uma casa ao lado do rio Paquequer, na cidade do Rio de Janeiro, com sua esposa Dona Lauriana, seus filhos Dom Diogo de Maris, Dona Cecília e sua sobrinha Dona Isabel e alguns empregados que cuidavam da casa. Havia também as bandeiras, que eram caravanas de aventureiros que buscavam ouro e pedras preciosas. Havia Álvaro, que amava Cecília, e Loredano, o vilão da história, que era apaixonado por ela também. E o herói da história é o índio Peri, que protegia Cecília fielmente de qualquer perigo. A prima de Cecília, Isabel, amava Álvaro, mas deixava isso em segredo. Após Álvaro dar um presente para Cecília, ela dá o presente para Isabel. E após algum tempo, Dom Diogo mata acidentalmente a filha da tribo dos Aimorés. Cecília quase é morta pelos índios Aimorés, mas graças ao índio Peri, ela ficou bem e a família começa a tomar mais cuidado. Isabel revela seu segredo a Álvaro, mas Álvaro já estava comprometido a se casar com Cecília. Peri havia ouvido uma conversa entre Loredano e seus companheiros, Rui Soeiro e Bento Simões, que estavam fazendo um plano para roubar a riqueza de Dom Antônio de Maris e levar Cecília junto. Mas Peri começou a ficar cuidando mais de Cecília. Porém, ele não queria que nada acontecesse com ela. Então ele bolou um plano, colocou veneno na água de Rui Soeiro, que acabou morrendo, e o plano de Loredano não funcionou. Mas o índio ainda teria muito o que fazer, pois teria que dar um jeito na tribo dos Aimorés para que não matassem toda a família de Dom Antônio. A minha opinião sobre o livro é que o livro mostra um pouco da época do Brasil, onde havia os bandeirantes em diversos territórios que exploravam os territórios em busca de ouro e pedras preciosas, e de como havia diversas tribos indígenas. Eu recomendo o livro
pois ele trata sobre um romance e também sobre a época em que estava a realidade do Brasil e de como o índio se tornou o símbolo da terra brasileira. E o tema principal mais do livro é o tema da miscigenação entre o índio e o branco. Por isso eu recomendo o livro. Oi, meu nome é Rafael de Santos Ferreira, da turma 11 do Colégio Politécnico da UFSM, e hoje eu vou apresentar uma resenha sobre o livro Vidas Secas. O título da minha resenha é Vidas Secas, a relevância do domínio da linguagem. Vidas Secas foi escrita em 1938 por Graciliano Ramos, influenciado pelo marxismo. A obra foi escrita durante um período de mudança na política brasileira, onde Getúlio Vargas era o presidente que instalou o Estado Novo, um regime autoritário e anticomunista. O livro retrata a vida miserável de uma família sertaneja que necessita se deslocar tempos em tempos por causa da seca nordestina. É um romance inspirado nas experiências do próprio autor. A obra está dividida em 13 capítulos que expõem o ponto de vista de cada um dos personagens: Fabiano, Sinha Vitória, menino mais velho, menino mais novo e a cachorra-baleia. O livro inicia assim uma jornada para uma nova moradia, onde a família caminha debaixo do sol escaldante com a esperança de encontrar um lugar aonde possam ficar para escapar da seca. Assim, o livro começa a expor página por página a vida diária dos personagens, com vários dramas e acontecimentos inesperados. O 9º capítulo é o que mais chama a atenção do leitor, pois nele está presente o momento mais dramático da narrativa, onde a cachorra-baleia transmite várias sensações humanas, o que é interessante, pois o livro coloca os humanos como animais e os animais com pensamentos humanos. A obra demonstra um ciclo, pois ela começa em uma viagem de fuga da família e termina em outra, mostrando o nomadismo que as famílias da época enfrentavam para escapar da seca. O objetivo do livro é fazer uma crítica à divisão social, ao capitalismo, ao mundo reificado, à importância da linguagem na sociedade e à falta da liberdade. Fabiano, personagem principal, se julgava como um animal, pois não tinha habilidade de se comunicar. Logo, além de lutar contra as forças da natureza, buscando sobreviver à seca, também era subjugado em um estágio primitivo das forças produtivas, pelo patrão, pelo dono da venda, pelo soldado amarelo, pelo fiscal, como parte daquele mundo onde as relações de exploração capitalistas eram ainda coloniais. É importante ler o livro, pois além dele ser um clássico da literatura brasileira, trata e analisa vários assuntos importantes que ainda conseguimos ver hoje em dia, como a injustiça, a desigualdade social, a falta da liberdade e a exploração que as pessoas que não dominam a linguagem enfrentam. A música de fundo é Lamento Sertanejo, só que instrumental, e muito obrigada pela atenção. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Maria e eu vim falar sobre o livro O Ateneu, de 1888, da autoria de Raul Pompeia. O tema discutido no livro é sobre a educação e suas falhas do sistema educacional, e também que naquela época ser de uma família influente era muito importante. O clímax do texto é que Sérgio entra em um colégio interno chamado Ateneu, no Rio de Janeiro. Lá, ele passa por vários conflitos, atrações sexuais, novas amizades, desfez de amizades, revoltas, crimes de assassinato, incêndio, aproximação com a religião, e também percebeu que as pessoas muitas vezes têm segundas intenções. A minha crítica sobre o livro é que ele usou o ambiente do internato e com isso ele criticou a sociedade do Rio de Janeiro daquela época. E também podemos citar que o aluno recebia o seu tratamento conforme a mensalidade era paga e de onde vinha a sua família. A minha conclusão é que as pessoas, por serem consideradas fracas pela sociedade, acabam sofrendo e muitas vezes aceitam as coisas que não gostam só para poderem se encaixar nos padrões. Eu recomendo que leiam, não vão se arrepender. Eu sou o Pedro Pino do Colégio Politécnico e irei fazer a resenha do livro Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro que foi publicado em 1899 e foi escrito por Machado de Assis.
Considerado um romance clássico, o livro conta a história da vida de Bentinho, o qual suspeita que Capitu, que é sua esposa, tenha cometido adultério. Na história, Dona Glória, mãe de Bentinho, pretende mandar seu filho ao seminário, pois ela já havia perdido um filho, então prometeu que se o segundo nascesse, ela faria dele padre. Capitu e Bentinho tentaram convencer a Dona Glória a não cumprir sua promessa, mas todas as tentativas foram em vão. Bentinho retorna do seminário e se casa com Capitu, e vai estudar direito em São Paulo. Ezequiel, filho de Capitu, sobre o qual o narrador sustenta forte dúvida de quanto à sua paternidade, pois o garoto tinha uma grande semelhança física com seu melhor amigo, se torna uma lembrança para o Bentinho que Capitu o traiu. A obra possui o vocabulário da época que foi escrita, por isso para algumas pessoas pode ser difícil entender certos trechos. Eu recomendo a leitura do livro Dom Casmurro para todos os públicos, pois o livro faz comparações com diversos assuntos, assim nos obrigando a pesquisar sobre esses assuntos para termos uma boa leitura. Também facilita a leitura o fato do livro ser dividido em muitos parágrafos pequenos. Meu nome é Rafaela Lima e eu vou fazer uma resenha sobre o livro A Escrava Isaura, um romance escrito por Bernardo Guimarães. A trama transcorre nos primeiros anos do reinado de Dom Pedro II, no município de Campos de Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, e relata a história de Isaura, uma escrava branca que anseia por sua liberdade. Isaura era fruto da relação entre um feitor português e uma escrava negra, que pertencia ao comendador Almeida, um homem sem escrúpulos e dono de uma grande propriedade. Após o nascimento de Isaura, sua mãe faleceu, deixando a menina nas mãos do comendador, sua esposa, que por ser uma grande companheira da falecida escrava, resolveu adotar Isaura. A menina foi criada sendo reconhecida como escrava, mas possuindo muitos privilégios que na época apenas moças brancas, ricas e livres possuíam, como ser ensinada a ler e escrever, ter aulas de música, dança, desenho e até aprender outros idiomas. Após o falecimento da esposa do comendador, o homem decide ir para a corte e deixar suas riquezas na mão de seu único filho, Leôncio, um homem egoísta que a partir de então passa a ter a posse de tudo que pertencia a seu pai, incluindo Isaura. Para completar a infelicidade da moça, Leôncio, mesmo sendo casado, vive a cortejar Isaura, que sempre resiste às suas investidas. A situação de Isaura piora quando o comendador morre e a esposa de Leôncio descobre o amor cego do homem pela escrava e decide ir embora, deixando Isaura nas mãos de Leôncio. Se alimentando da esperança de um dia conseguir sua alforria, Isaura terá de lidar com a possessividade de Leôncio, a solidão e com muitos obstáculos que ela encontrará no caminho. E se você quiser saber se Isaura vai conseguir conquistar a sua tão almejada liberdade, terá de ler o livro A Escrava Isaura. O que lhe garanto que não será nenhum sacrifício, pois o livro possui uma narrativa fascinante. Mas, antes de ler o livro, acho importante que o leitor saiba que A Escrava Isaura foi escrito e publicado no ano de 1875, 13 anos antes da abolição da escravidão, uma época onde a sociedade era muito mais racista e machista do que ela é atualmente. E esse fato está ainda muito presente no livro. Por essas e outras, a obra é muito criticada, pois em diversos trechos o narrador enaltece a beleza de Isaura e dissemina o pensamento de que a beleza dela está unicamente em seus traços europeus, reforçando a triste ideia de que quanto mais próximo dos traços africanos, mais a pessoa se distancia do que é belo. A época em que o livro foi lançado também reflete em seu rico e antigo vocabulário que contém palavras e expressões que não são utilizadas atualmente. Assim, imagino que para muitos jovens a leitura terá de ser acompanhada de um dicionário. Apesar de aspectos negativos e positivos, eu recomendo a obra aos ouvintes por se tratar de um romance narrado de uma forma muito interessante, instigante e cativante, não sendo uma obra tediosa ou cansativa em momento algum. O livro escolhido por mim foi Helena, do escritor Machado de Assis. Pois bem, o livro se inicia falando da morte de um conselheiro, que em seu casamento teve um filho chamado Estácio, e tinha também uma irmã chamada Dona Úrsula. Em seu testamento falou sobre uma suposta filha que teve fora de seu casamento. Seu nome era Helena, e pediu para sua irmã e seu filho que a acolhessem muito bem em sua casa.
Dona Úrsula, claro, achou um absurdo, porém, Estácio resolveu acolhê-la. Helena, chegando em sua nova casa, seu irmão a recebeu muito bem, porém, sua tia nem um pouco. Após algum tempo, sua tia fica muito doente, e nesse período em que ela adoeceu, Helena cuida muito bem dela, assim conquistando o coração da tia. Depois desses acontecimentos, Estácio acaba se aproximando cada vez mais de sua irmã. Helena algum dia pediu para Estácio ensiná-la a andar a cavalo. Chegando no local determinado, Helena demonstra saber andar a cavalo muito bem. A partir desse exato momento, seu irmão começa a se interessar de um jeito bem mais intenso pela irmã. Porém, Dr. Miranda, que era um velho amigo da família do conselheiro, tinha uma filha chamada Eugênia. E Dr. Miranda queria muito que Estácio se casasse com Eugênia. Porém, Estácio queria mesmo era Helena. Certo dia, Estácio acompanhou Eugênia em uma viagem. Então, deixando seu amigo Luiz Mendonça, que estava pela cidade, a cuidar da sua irmã e de sua tia. Nesse período em que Luiz Mendonça estava cuidando de sua tia e sua irmã, ele acabou se aproximando bastante de Helena e assim se apaixonando. Após Estácio voltar de viagem, ele e Luiz Mendonça discutem muito, e Helena acaba ficando muito confusa. E ao final do livro, conta a decisão de Helena, e se ela realmente era ou não filha do conselheiro. E sim, é uma leitura que eu recomendo muito, porque é um livro, apesar de ter uma linguagem muito culta, o leitor consegue entender o que se passa na história e a cada capítulo é um acontecimento diferente. E nas cartas que aparecem na história, nas entrelinhas, o leitor consegue identificar umas coisas muito legais. Oi, eu sou Rafaela Dalosto e hoje eu vou falar sobre o livro Senhora, escrito por José de Alencar. Na tua cabeça, baby, são coisas naturais, mas o que quer que aconteça, você vai ver, as respostas vão ser sempre iguais. Bom, o livro ele é característico do século XIX e traz aspectos de uma organização social e moral da época sob um ângulo de uma sociedade burguesa, que é usada como um fundo para o romance vivido por Aurélia Camargo, que é uma jovem de 18 anos, carioca, conhecida por sua beleza e riqueza, e Fernando Seixas, que é um jovem escritor do jornalismo fluminense, movido por sua vontade de fazer parte de um mundo elegante dessa sociedade. A história nos traz o casamento destes personagens e temas como vingança e ambição, mas o foco principal do texto é o amor. O livro ele traz consigo uma crítica para a sociedade da época em relação aos casamentos arranjados e com base no dinheiro somente. E o nome da obra também vem como uma crítica pela questão das mulheres serem mais chamadas como senhoras e não senhoras, mas pela questão do respeito, porque senhora dava um ar de alguém que era dona de algo, assim como a própria Aurélia, que é a dona de alguém, no caso, que seria Fernando. E isso é deixado bem claro durante a leitura deste texto. Algo que chama atenção no enredo da história é como a Aurélia é colocada justamente como uma figura autoritária e não o Fernando, por ser o homem, né? Que seria mais normal para a época comandar a relação. Assim, trazendo uma história mais feminista, pode-se dizer assim, e não tão clichê. E isso é um dos motivos pelo qual eu recomendo a leitura deste livro, fora a questão de a cada página instigar o leitor a ler mais
trazendo esse ar mais curioso da história, fazendo com que assim a pessoa fique presa no livro até o final para saber o desfecho dessa história, desse amor entre os personagens. É isso, eu espero que tenha gostado e até uma próxima. Se eu quero ir até o fim da vida contigo, se eu ainda sou apaixonado por você. Meu nome é Gabriela Ferreira. O livro que eu escolhi foi O Cortiço, de Luiz Azevedo. O tema discutido é o naturalismo. O autor coloca em cena os moradores em um cortiço e a complexa relação entre eles. O livro segue duas linhas mestras em seu enredo, cada uma delas girando em torno de um imigrante português. De um lado nós temos João Romão, é o dono do cortiço e da taverna. Do outro temos Jerônimo, trabalhador braçal e também gerente da pedreira que pertence ao João Romão. Além desses, há outros 6 personagens principais. Bertoleza é quintadeira, escrava e mora com João Romão, e trabalha muito para ele como uma máquina. Miranda é o comerciante português e também principal opositor de João Romão. Mora em um sobrado ao lado do cortiço. A Rita Baiana é a mulata sensual e provocante que promove os pagodes no cortiço e representa a mulher brasileira. Piedade é portuguesa e casada com Jerônimo e representa a mulher europeia. Capoeira Firmo é mulato e companheiro, que se envolve com Rita Baiana. A Raia Miúda é representada por lavadeiras, caixeiros, trabalhadores da pedreira e pelo policial Alexandre. O clímax da história é marcado por Piedade e Rita Baiana, quando as duas brigam violentamente por causa de Jerônimo, que é marido de Piedade e está apaixonado por Rita Baiana. Esta briga envolve todo o cortiço e a disputa entre brasileiros e portugueses fica evidente. Podemos concluir que o livro retrata uma aglomeração de pessoas vivendo num cortiço, e assim grandes conflitos surgem a todo momento. O livro compreende o naturalismo, sendo em decorrência disso altamente dotada de verossimilhança. Essa obra retrata a sociedade presente no século XIX e as relações com o desenvolvimento de métodos científicos inerentes à época. Eu gostei do livro, mas não é um livro assim que me chamou totalmente a atenção e um livro que eu amei. Mas eu gostei e recomendo. Oi galera, meu nome é Júlia Rodrigues e o livro que eu escolhi é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Bom, é óbvio que o título já deixa claro que não vai ter um final feliz. Mas voltando ao assunto principal. O livro começa com Policarpo Quaresma, que é conhecido como Major. Mas é só o nome mesmo, ele não é major. Ele é um subsecretário e um homem muito inteligente com um certo fanatismo patriótico. Ele é apaixonado pela cultura brasileira e suas modinhas. Major mora com sua irmã Adelaide em uma vila, onde sempre tratou bem seus vizinhos, que o estranhavam pelo fato de ele estar sempre enfiado nos livros. Mas as pessoas o estranharam ainda mais quando ele quis aprender violão. Major aprendeu violão com seu amigo fiel Ricardo Coração dos Outros, que era um violeiro muito famoso na época. Mas o auge do patriotismo de Policarpo foi quando ele enviou uma carta para um ministro, falando em tupi essa carta, pedindo para que a língua voltasse a ser tupi-guarani, porque foi assim que foi a língua e era assim que deveria continuar. Então ele foi para um sanatório e ficou lá por 6 meses. Mas depois que ele saiu do sanatório, ele decidiu que iria descansar. Então foi para uma roça, que o chamava de O Sossego, onde ele se apaixona pela parte da botânica e terras e tals. Na terceira fase, ele participa da revolta no Rio de Janeiro, especificadamente. E várias coisas acontecem. Bom, concluindo, O Fim de Policarpo é um livro que convida o leitor a refletir sobre um nacionalismo exagerado. Ele é bem descritivo, demorei bastante para ler, mas vale muito a pena e é um livro maravilhoso.